o que eu preciso pensar com vocês hoje. Você deve conhecer, saber ou até já experimentou algum momento em que você se sentiu extremamente desanimado e conhece pessoas boas, com chamado, pessoas com talento, que estão extremamente paradas por alguma dificuldade, por alguma coisa, por alguma situação, estão parados. E não tem sido fácil fazer essa retomada. Por muito tempo vem, às vezes no coração proposita esse momento, diz para si mesmo, faz até orações de que precisa voltar a caminhar. Nós temos uma estatística muito triste que boa parte das pessoas que vêm ao batismo, algum tempo depois já param de caminhar. Hoje nós temos, na verdade, muito pulverizado, tanto pessoas que começaram há pouco tempo na caminhada, como pessoas que estão há muito tempo na caminhada, que têm parado, que têm ficado, usam um termo chamado desigrejado, mas eu acho muito forte, pessoas que têm parado, por algum motivo. Hoje eu quero exatamente que você volte para casa pensando nesse sentido. Talvez você veio aqui hoje para ouvir, talvez seja só uma didática, você precisa dizer isso para alguém. Não significa que todos que estão aqui estão precisando de ouvir isso. Agora, num sentido extremamente de aprendizado, de didática, todos nós precisamos estar sempre aprendendo, porque sempre vamos conviver, sempre teremos pessoas que vivem exatamente esse sentido, que é exatamente esse parar. Eu sei que todas as pessoas vêm de uma multidão, todos. Em algum momento se torna seguidores. Mas o grande sentido do Evangelho é que eu me torne discípulo. E essa é a grande resposta que o Evangelho traz para a vida. Nos tornarmos discípulos. E o que a gente percebe é que a multidão se dispersa. Os seguidores mudam de ambientes e dos lugares, depende do que está acontecendo, depende do que é bom, é interessante ou que é necessário. Mas discípulo nunca vai embora, nunca. Aconteça o que acontecer, o discípulo sempre volta para casa. E entre tantas coisas que Jesus diz, porque tudo que Jesus diz é extremamente intencional, e todas as coisas que acontecem em meio à sua vida, que são relatadas pelos evangelistas, tudo é intencional. Nada está ali simplesmente para fazer uma descrição narrativa histórica do que ele viveu, claro que não. E é sobre essa perspectiva que eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, no verso 14. Apesar de ser uma história que parece diferenciada, apesar de parecer uma narrativa, mas eu quero que você olhe comigo exatamente esse sentido. Então você guarda tudo que eu te disse até agora e vamos juntos olhar para esse texto e vamos, se for um de nós que esteja exatamente vivendo esse sentido, hoje vai ser uma noite de cura, sabe, de restauração, de renovo, de novos começos. Se você conhece alguém que está aí exatamente vivendo isso, Deus vai trazer ao teu coração exatamente essa proposta e você vai poder conversar, dizer para ela como é preciso fazer essa retomada. Se você observar esse texto que antecede, os capítulos que antecedem, Jesus está fazendo uma série de conversas sobre essa jornada, sobre a vida do discípulo. Começa exatamente quando ele convida o povo para sair para Cesareia de Filipe, tira eles daquele lugar, daquele ambiente comum deles e os leva para Cesareia de Filipe e os convida e faz uma pergunta: o que diz ser do homem o filho do homem? E você percebe que existe uma série de respostas para isso. Cada um enxergava Jesus de uma forma. Para uns era João Batista, para outros era Elias, para outros era Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Significa que muitas pessoas tinham muitas respostas ou muitas formas de enxergar Jesus. Mas esses são os de fora. Aí Jesus faz uma pergunta para os que estão dentro e diz: e vocês? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Essa série de conversas que Jesus vem trazendo com eles sobre a jornada, sobre o caminho do discípulo, sobre se tornar discípulo, mostra que ele não estava pronto, convida eles a deixar o seu si mesmo, para que o seu eu em Cristo se torne real. Ele fazendo aquela série de recomendações. Diz para eles que quem ganha às vezes a vida, perde a alma nos dois ambientes, tanto nesse que está aqui existencialmente, na comunhão, nas relações, na participação do reino de Deus, como na vida que está por vir. É perda. E depois dele fazer essa série de observações, chega aqui exatamente nesse momento, aonde ele nos parece definir o sentido. Depois dele ter dito uma série de coisas e eventos aonde aproximou esses discípulos para essa realidade, mostrou para eles a verdade, a realidade da vida, de como eram as coisas, acontece exatamente aqui. Entra no ambiente da chamada da transfiguração, enquanto tem 3 lá no alto vendo glória, vendo coisas extraordinárias, tendo uma visão fantástica. Havia outros 9 que estavam aqui embaixo, no mesmo sopé do monte, com um problema muito sério. Havia uma possessão demoníaca, havia um menino demonizado que agora deu trabalho a noite inteira. Enquanto alguns passaram a noite toda vendo glórias, os outros passaram a noite toda tendo trabalho. E a cena que Marcos narra começa no capítulo 14, exatamente nesse ambiente. Jesus desce do monte com os seus 3, Pedro, Tiago e João, e encontra embaixo no sopé do monte uma grande multidão. E uma cena estabelecida, e é sobre essa cena que eu quero primeiro que você venha comigo. Tem uma multidão. E quando Jesus chega, o texto diz para a gente, verso 14: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Então Marcos já me apresenta 2 classes que estão nesse momento, nesse evento. A multidão, que era muito comum, que estava onde ele estava, era só saber se ele estava em algum lugar, todos iam para lá e eles estavam ali. Só que o que Jesus consegue ver é que eles estavam discutindo com escribas. Alguns vão chamá-los de doutores da lei, porque eles eram copistas. Então, como eles faziam centenas de cópias, eles até conheciam a Tanara, a Bíblia do Antigo Testamento, quase toda na sua totalidade, que chamamos de cor. Eles decoravam, por isso eram chamados de doutores. E eles discutiam. Nós não sabemos o que eles discutiam, mas possivelmente era sobre o que estava acontecendo, sobre aquela cena que depois vai ser descrita. Então eu tenho uma multidão, e eu tenho escribas e discípulos. A multidão assiste, discípulos e escribas discutem. E Jesus chega e vê essa cena. Aí quando ele vê essa cena, o texto diz no verso 15 que logo toda a multidão vendo-o ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Interessante, então Jesus é extremamente conhecido. Quando ele chega, a multidão então agora deixa de assistir à discussão, volta os seus olhos para Cristo e ficam espantados porque ele não apareceu durante toda a noite, e o cumprimenta, fala com ele, se dirigem para ele. Ele era extremamente conhecido em meio à multidão, extremamente conhecido, porque nesse momento, em meio a essa multidão, nós temos seguidores, discípulos e multidão. A tríade está reunida ali. E Jesus então vai aproveitar tudo isso, vai aproveitar o que está acontecendo para poder pedagogizá-los, para poder ensiná-los, para deixar uma mensagem para eles e para nós. E aí Jesus começa agora a apertar,
Depois deles terem identificado o cenário, Jesus identifica a multidão, identifica os escribas e identifica os discípulos. Aí Jesus vai lançar uma pergunta que é extremamente interessante, porque essa pergunta, na verdade, que começa a dar nome e faz as separações. Por isso que o Evangelho é crucial na vida da gente. Por isso que a palavra é fundamental na nossa jornada. É sobre o sentido da palavra, é sobre a voz, a mensagem da Escritura, que perguntas são feitas à minha alma e aonde as coisas começam a se separar. Porque não é minha culpa, talvez, não entender se eu sou uma multidão, se eu sou um seguidor, ou preciso me tornar discípulo. Não é a nossa culpa, mas também é a nossa culpa de ouvir e não atentar, e não proceder, e não mudar de sentido. Ninguém está aqui hoje para culpar ninguém. Nós estamos aqui hoje para identificar tal contexto e nos identificar em tal processo e entender que hoje é um dia, uma noite de audição. Eu vim aqui para ouvir a voz de Deus, eu vim para ouvir a voz da palavra. Eu preciso então sair daqui hoje sabendo que Deus tem me separado de multidão e de seguidores, porque Ele quer que eu seja literalmente um discípulo, um discípulo. É por esse sentido que o Evangelho me rege. Então é extremamente necessário essa pergunta. Ela é fundamental. Aí Jesus perguntou aos escribas, verso 16: que é que discute com eles? Jesus faz essa pergunta: o que discute com eles? E verso 17. Porque o verso 16, ele é mudo. Jesus faz a pergunta, mas os escribas não respondem. Eles ficam calados. Essa é uma classe que não tem o que dizer. Nós precisamos dar respostas. Sempre vai ecoar perguntas às nossas almas e consciências, e nós precisamos dar respostas. Ou depois até precisamos fazer novas perguntas. E o texto diz para a gente, no verso então 17, e da multidão, uma pessoa, sai do meio da multidão, respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, e este onde quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma, range dente, vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então, agora, do meio da multidão, sai um necessitado, que nós vamos identificar como pai desse rapaz que tinha esse espírito. Ele sai do meio da multidão e diz para Jesus: olha, os teus discípulos não puderam expulsar esse diabo, não puderam com essa figura demoníaca. Eles passaram a noite toda aí tentando e não conseguiram. Enquanto isso, escribas continuam calados, a multidão continua apreciando, assistindo, olhando o que vai acontecer, tentando deduzir como vai terminar esse enredo. E Jesus ouve dele, da onde eu vim chamava ele de X9, dedo duro, entregou o coitado dos discípulos, falou: os discípulos aí tentaram aí, sai demônio, bicho, eu não saio, sai demônio, eu não vou embora. E ficou aquilo ali a noite toda, saio, não saio, e a confusão ficou feita. O dia amanheceu, os caras estavam exaustos, cansados, decepcionados. Imagina a decepção. Noite inteira, eu e você aqui, sai do capeta, o bicho diz: não vou, em nome de Jesus, vou, e eu não vou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pô, imagina a decepção, que manhã de decepção. Mas ainda tinha que piorar um pouquinho, né? Tem até um ditado que nada é tão ruim que não possa piorar. Depois desse momento, desse rapaz dizer: olha, delatou os seus discípulos, sabe? Entregou eles de bandeja, diz: ó, a moçada aí está fraca, está sem autoridade, está sem poder,
o cão aí, ó, tirou para nada, bagunçou com a cena. Se fosse eu, com certeza eu esperaria algo diferente. Sinceramente. Talvez você não, você é mais crente do que eu. Mas se eu tivesse passado uma noite inteira lutando com o cão, sem sucesso, e de manhã eu tivesse encontrado com Jesus, eu esperava dele alguma coisa diferenciada. Só depois a gente saca que Jesus vai além, né? Ele não queria dar uma resposta pronta. Ele precisava fazer com que eles aprendessem. Por isso que cada vez nós ficamos mais distantes, por isso que nos perdemos quase sempre, por isso que quase sempre se para, porque quase sempre nós necessitamos, ou queremos, ou desejamos de um evangelho pronto, fast food, 3 dores de cabeça, 2 dores de coluna, e ainda uma raspagemzinha de graça, porque tem ainda é um combo. Você ainda leva grátis ainda um que você não sabe, leva porque na hora pode ser útil, você raspa e vê na hora que milagre que você vai precisar. Boa parte da cristandade está vivendo exatamente sobre esse sentido. Coisas prontas. Só que nós precisamos exatamente de questionamento, nós precisamos de parar, nós precisamos de pensar, nós precisamos de ser realmente, interrogados, nós precisamos de ser confrontados. Porque esse evangelho é exatamente o evangelho que tem que me ajudar a fazer uma jornada toda. Eu não posso parar no meio da caminhada. Eu não posso desistir em meio a esse processo. Eu tenho que fazer essa jornada por completo. Então eu preciso exatamente às vezes desses embates, desse momento de Cristo, para que eu pare, para que eu pense. E para que eu entenda exatamente que sobre esses processos, esses sentidos, é que sou transformado, é que sou amadurecido, a minha maturação acontece a partir desse momento. E aí o texto avança, e ele diz para a gente, que aí depois dele dizer isso para Jesus, aí Jesus dá aquela resposta que eu não gostaria de ter ouvido. E ele respondendo disse, porque até parece que ele dá uma resposta de forma genérica. Não. Ele usa aquele termo, bate na cangalha para o jumento entender. Parece que ele está dizendo para a massa, mas esse tem um endereço certo. É discípulo. Digo de forma genérica, abrangente para todo mundo. Usa um termo que populaciona o negócio, mas na verdade tem outro sentido, e está apontando para outros, quando ele diz assim no verso de número 19, e ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz o garoto. Agora eu quero que você pare e pense. Tínhamos passado uma noite inteira lutando, e agora olha o que já vamos ouvir, nos chamou de incrédulo. É direto. Geração de incrédulo, mas eu não estou preocupado com a geração, não estou preocupado com a multidão, eu sou discípulo, não foi a multidão que passou aqui a luta, não foi os escribas, foi eu. Então caiu muito bem para mim. Diz que a carapuça coube, e claro que coube, e muito bem encaixadinha. Parece que foi feito para mim. Ó geração incrédula. E para quem está militando, para quem está vivendo, acho que nada tão pesado como se alguém pôr em dúvida a nossa fé. Você já passou por isso quando alguém um dia pôs em dúvida a tua fé? Doeu mais do que qualquer outra coisa. Nada dói tanto na vida de alguém que está buscando a jornada do que ser colocado em xeque a nossa fé. Não é crença não. As crenças sempre vão e vêm. Estou falando de fé. Jesus chama eles de geração incrédula. E diz, traz o rapaz para cá. Agora, qual a intenção de Jesus? Já que aquela cena está estabelecida, ele não premeditou, mas já que está ali,
Vamos mostrar os dois ambientes. E aí quando ele pede para trazer o menino, o mundo espiritual também agora se manifesta. E agora mais um está inserido no contexto. Nós tínhamos multidão, escriba, discípulos, um pai, um endemoniado, e agora ele estava quieto, apesar do texto dizer que o diabo não foi embora, mas ele estava bem caladinho na dele, tranquilo. Só que agora, esse mundo híbrido que hoje vivemos, onde o mundo espiritual e o mundo físico estão acontecendo de forma simultânea no mesmo lugar, naquele ambiente, Jesus permite agora que aquele espírito retorne e se manifeste ali. A intenção de Jesus é maior do que simplesmente expulsar aquele demônio. Mas também ele não poderia ficar ali, ele precisava também, presenciar o que ia acontecer. E aí você percebe que toda a narrativa que agora está construída aqui é uma narrativa onde o mundo espiritual está em movimento. Onde o mundo espiritual muitas das vezes pensa que tem possibilidades, que pode resistir, ou que, mesmo que eu não tenha a afirmação de ter ganho a guerra, mas ganhei uma batalha, um momento. Não. Em Cristo tudo é vida. Em Cristo tudo é palavra de cura. Em Cristo tudo é palavra para que eu possa aprender. Em Cristo tudo é transformação. Em Cristo tudo é mudança de postura. Em Cristo tudo é nova caminhada. Em Cristo tudo é novo sentido. Em Cristo tudo é novo. Mas já que o mundo espiritual em algum momento foi responsável pelo episódio, pela situação, ele também agora precisava estar ali presente para concluir. E aí o texto faz uma série de relatos. O verso 20 diz que eles trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, se mexia, espumava. E aí o pai do menino, no 21, volta de novo para a cena. E ele faz também uma colocação extremamente interessante. Porque ele era alguém de dentro, que conhecia. E ele lutava há muito tempo sobre esse sentido. Mas ele já não tinha mais fé. O que ele tinha era crença. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio vai dizer para Jesus. Eu não sei se você já prestou atenção exatamente no sentido. O 21 diz: e perguntou ao pai dele: quanto tempo ele faz isso? E ele disse: desde a infância. E às vezes ele é lançado no fogo, na água. Ele tinha uma intenção de se destruir, era uma questão de matar. E aí ele diz: tu podes fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele pede a Jesus. Só que ao mesmo tempo ele lembrou que muitas vezes ele já havia feito esse pedido ao que ele acreditava. Essa não era um dia novo, isso era só uma repetição de algo muito comum que vinha se avolumando há muito tempo. Se eu e você não tiver cuidado, a gente se torna alguém só de crenças, porque às vezes a gente vem vivendo há muito tempo, fazendo muitos pedidos, e as coisas parecem que não se movem, nem acontecem. Quando nós menos percebemos, nós não temos mais fé, temos crenças. Ele está diante de Jesus e pede a ele por compaixão, mas ao mesmo tempo ele olha para Jesus, mas olha para si mesmo. E quando ele olha para si mesmo, ele percebe que ele não tem fé para que aquele milagre possa ser materializado.
Eu não sei se você já sentiu assim. Eu já me senti assim muitas vezes. Hoje eu até brinquei para a Eliana, falei: Eliana, não vou orar não, que eu estou com índice baixo. Estou perdendo, oro, morre. Se alguém precisar de alguém aí, pai para a glória, é só me chamar. Estou com índice ótimo. Sério, às vezes eu me pergunto: mas era estado terminal, não importa, mas eu vou lá crendo que Jesus vai fazer milagre. E se nós não tivermos cuidado, sabe, essas coisas que falando assim parece brincadeira, mas é sério, pesa. Aí quando nós estamos de frente com o problema, com a luta, mesmo que a gente peça compaixão a Ele, nós voltamos em nós mesmos e ficamos extremamente preocupados, porque nós percebemos que não tem fé para que tal coisa aconteça. Meu Deus. Aí, no meio da cena que Jesus está ensinando, é um grande texto didático, e como eu te disse, ele não perde tempo para nada, tudo é uma questão de ensinar no caminho, na jornada, tudo é uma questão de discipular. Ele aproveita a oportunidade, e aí o pai fala o quê? Depois dele dizer para ter compaixão, ele diz assim, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Só que quando ele olha para dentro de si mesmo, o que ele acha é um histórico só de perdas, ou de tempo. E aí ele percebe que crer está muito distante dele. Mas não só dele. Tem uma multidão aqui, tem seguidores, e tem um monte de candidatos a discípulos. E Jesus tem que dizer para eles que é possível ter fé. É possível crer no milagre nessa noite. É possível entender que Cristo é o Senhor de toda a existência, e o mundo espiritual pode estar em movimento, ele pode estar revolucionando, ele pode estar brigando, ele pode estar atacando, mas no nome de Jesus é a presença dele que move todas as coisas. É na autoridade dele que hoje nós decretamos falência da enfermidade, sabe, falência no mundo espiritual, falência dos ataques contra a vida, falência dos vícios, de todos eles, de todos os tipos de escravidões. É no nome de Jesus que eu e você hoje queremos voltar para casa, crendo que um novo tempo começou e que, como discípulos, nós vamos continuar firme nessa jornada. Sobre esse sentido. E aí o que a gente percebe é que quando Jesus diz isso para ele, no verso 24 ele diz: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, mas o que eu creio talvez não seja suficiente. Então, na dúvida, parafraseando: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha o paradoxo: eu creio, mas sou incrédulo. Porque às vezes crer é uma frase, é um substantivo, é um adjetivo, é um predicado. Crer é uma expressão. Não é o que eu posso dizer, é o que eu preciso sentir. Deus, na verdade, quase sempre não ouve o que eu falo, mas ouve o que eu sinto. E o grande sentido agora era mover esse homem. Diz: poxa, eu creio, mas eu sou incrédulo. Aí Jesus, vendo que a multidão concorria, ele pediu a Jesus para ajudá-lo a ter fé, a construir uma fé, sabe, de milagre, uma fé de restauração. E aí Jesus, vendo que aquela multidão estava ali, naquele ambiente, concorria. Eu imagino hoje, aquele monte de luzinha acesa, celular para tudo quanto é lado. Imagina se fosse hoje. Jesus ali, a transmissão ao vivo, live agora, de uma nova live do milagre. Aí título: discípulos
cedem em meio capeta, mas Jesus vai chegar aqui agora e vai acabar com a farra. E está transmitindo. O texto diz que a multidão concorria, e a ideia ali, alguém disse para a gente que eles estavam dizendo, e aí, sai, não sai? Se fosse hoje, tinha casa de aposta, 100zão que não sai. Ou não, mas sai, mas com quantos minutos? Porque aí já sabe que sai, né? Mas vamos apostar em quanto tempo? Agora é que vai dar dinheiro, quanto tempo? Com quantas palavras que ele vai conseguir expulsar isso daí? Estaria bombando. Enquanto a multidão batia papo e fazia questionamento, fazia perguntas, enquanto que a crença estava ali extremamente pulverizada, a fé estava sendo introduzida. Multidão vive de crença, gente. Discípulos precisam de fé. Enquanto que a multidão concorre para ver só o resultado, discípulo precisa ser participante da glória de Deus. Enquanto as pessoas frequentam ambientes em busca de alguma coisa, discípulo segue Jesus Cristo. Ele vai, sabe, ele segue, ele vive em torno do Cristo. Tudo para ele é Cristo. Para uns é pão, para outros são curas, para outros são resultados que ele precisa, milagres ou bênçãos. Para discípulo é Cristo, só por Cristo. E aí Jesus pega a multidão, diz que quanto a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Decretou agora a falência do mundo espiritual. Ele já tinha assistido o ambiente. Jesus já tinha mostrado para a multidão, para os escribas e para os discípulos os dois ambientes. Quando ele volta, faz tudo o que fez, e agora o texto diz que ele grita, e clamando e agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam estar morto. Mas Jesus tomou pela mão, o ergueu dele e se levantou. Pronto. Parece que a cena está desfeita. A multidão ficou meio assim, começou a se desfazer, não tinha mais nada para ver, não tinha nada de novo. Com certeza a multidão vai se dispersando. Os escribas que não mais aparecem também se dispersaram. O pai, extremamente feliz, pegou o seu filho, que era agora um ex-lunático, e voltou para casa. Aí que começa o grande sentido do texto. E era aqui que Jesus queria chegar. A cena está desfeita. A cena parece que não tem mais o que dizer. Aí o texto diz para a gente de forma espetacular, verso 28. E quando entrou em... Eles entraram onde? Ah, então eles voltaram para casa. Olha, eles voltaram para casa. Apesar de Jesus ter chamado eles de incrédulo, que eu posso aqui agora parafrasear ou configurar uma ideia que seja qualquer coisa que você acha que foi pesado demais de Jesus. Como as pessoas às vezes dizem: Jesus me abandonou, não podia ter feito isso comigo. Somente entre perdas, né, entre problemas. Essa palavra incrédulo que Jesus diz para os seus discípulos significa para os nossos dias qualquer coisa que nos cabe ou que nos pareça que Jesus foi demais, foi pesado. A gente não merecia isso. Tipo assim, Jesus poderia ter pego mais leve, poderia ter resolvido esse problema de outra forma. Esses mesmos discípulos voltam para casa. Aí o texto diz para a gente que quando eles entraram em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular ou à parte: por que não podemos
nós expulsar? Aí ele dá aquela resposta singela, né? Ah, não, é só porque tem uns que só saem com jejum e oração. Outra coisa também, né? Puxa vida, acredito que ele ia fazer uma verdadeira teologia da ideia. Ele vai, não, tem uns que é só com jejum e oração. E tá dito. Mas o grande sentido aqui, e era onde eu precisava chegar, para a gente poder voltar para casa. Eu disse para você no início dessa fala que discípulo não desiste nunca. Discípulo sempre volta para casa. O segundo e o grande sentido disso é que discípulo sempre terá que ter um particular com Jesus. Aquilo que você não entendeu no processo, aquilo que parece que não lhe coube no processo, aquilo que parece não muito bem explicado no sentido, só tem uma coisa a fazer: voltar para casa e fazer uma pergunta para ele no particular. Fazer uma pergunta para ele, sabe, que vai resolver a nossa vida. Até porque eu gosto muito desse texto por conta da resposta dele. Porque eu tenho aprendido também ao longo da vida que as respostas de Jesus são sempre muito simples. Quem teologiza sempre somos nós, que criou, né, essa ciência para tentar entender, tentar explicar. Porque Cristo é assim. Tipo, fique em paz, é com jejum e oração. Vai chegar um momento, vocês vão entender isso na jornada. É só lembrar dos dois sentidos, jejuar e orar, e depois deixa que a vida cabe. Ela vai apresentar tanto os problemas quanto os resultados. Mas o que eu acho fantástico nesse texto é exatamente o sentido de que eles voltam para casa. Eles não desistiram porque Jesus talvez tenha dado a eles uma palavra dura que eles não gostariam de ter ouvido mediante uma noite inteira atribulada de dificuldade. Talvez eles queriam que Jesus chegasse ali, expulsasse aquele espírito imundo e dissesse vai embora e voltasse. Calado estava, calado ficasse, como se nada tivesse acontecido. Talvez isso tivesse sido bom, trouxesse paz. Não, mas Jesus prolongou, chamou-os de incrédulo, trouxe o mundo espiritual de volta, sabe? Aconteceu aquilo tudo, mas todo mundo foi embora. A multidão sempre vai se dispersar. Os seguidores sempre vão se dispersar. Quem vem atrás de milagre também vai embora. Pais, filhos, quem vem atrás de resultado sempre volta, vai embora. Mas discípulo não. Discípulo vai voltar para casa e vai chamar sempre Cristo para um particular e vai fazer as perguntas necessárias para ele continuar avançando, crescendo, para ele continuar, sabe, na sua formação. E a resposta sempre será essa. Talvez uma das maiores decepções, às vezes, do caminho é exatamente essas respostas curtas, breves e diretas. Mas fique em paz. Com o tempo você vai aprender que é dessas que você precisa. Eu aprendi ao longo do processo que aquelas muito bem elaboradas me confundem. E às vezes eu esqueço, principalmente dos detalhes. Mas quando elas são rápidas e objetivas, eu não esqueço nunca. Essa é a resposta do Evangelho para nossas vidas nessa noite. Essa é a resposta de Cristo aos seus discípulos. Você sempre tem que ter um momento com Ele. Você sempre tem que convidar Ele para estar num ambiente onde você possa fazer perguntas diretas. Por que eu não pude? E Ele sempre vai ter uma resposta curativa, de esperança, de renovo. E a jornada não vai parar. Você não pode parar de forma alguma. Não desista por mais difícil que esteja. Se te parece nesse momento que algumas coisas até se assemelham àquela frase dura que Jesus deu para os discípulos, sabe? Como se estivesse dando para a multidão.
eu quero te dizer que esse texto é um texto de restauração e de renovo e de esperança. Ele quer que você volte literalmente para casa, sabe? Para aquela que você tem lá de paus e pedra, e para essa daqui, ó, onde está o Espírito Santo, essa mesa, a mesa da alma, e faça as perguntas necessárias, mas não desista da tua caminhada. Não pare em meio a esse tempo. Você foi chamado para fazer essa jornada inteira, e você não pode parar por coisa alguma, até que Ele venha, ou até que Ele nos chame para casa. Nós faremos essa jornada junto dEle, todo dia, chamando Ele para um particular, tendo uma conversa íntima e direta, e ouvindo sempre respostas curativas, restauradoras, satisfatórias, e que nos exalte para a vida e nos remeta para a nossa eternidade. É sobre esse evangelho que Cristo nos convida para viver. É sobre esse evangelho que eu quero que você volte para casa hoje, com a seguinte pergunta para Ele: qual? Eu não sei qual é que você precisa perguntar, mas eu sei que você tem uma para fazer. Porque o grande sentido não é o que eu vou perguntar, é aonde eu vou perguntar. Porque eu tenho muitas para perguntar, mas eu deixo para que elas vão acontecendo de forma escalonada, um dia depois do outro, depende das minhas necessidades. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu tenho uma casa para voltar e um Cristo para poder perguntar. Aleluia! Você tem uma casa para voltar e um Cristo para perguntar. Você pode estar em meio à multidão, em meio aos escribas, em meio aos seguidores, em meio às lutas, em meio às manifestações espirituais. Fique tranquilo, Ele vai aparecer. Às vezes Ele aparece no tempo que eu acho que Ele precisa aparecer, às vezes Ele aparece um tempo depois, mas eu fico feliz é que Ele aparece. E o grande sentido não é o tempo em que Ele não apareceu, é que o tempo em que Ele não apareceu era extremamente importante para que eu pudesse ser curado. Os discípulos nunca mais erraram nesse sentido, e aquele momento foi único e restaurador. Há momentos que Jesus parece demorar, é porque quando Ele aparece é para curar mesmo de vez. Eles nunca mais tiveram problema com o demônio. Por quê? Eles aprenderam que era melhor jejuar e orar antes deles, porque quando eles chegarem, já estamos prontos para o tempo, para o mundo espiritual e para a esperança da nossa redenção. Posso orar, pastor? Quero convidar você para estar de pé agora. A nossa oração é essa: que todos que estão aqui hoje possam voltar para casa, e que ainda hoje se faça uma pergunta extremamente simples para Ele, porque com certeza Ele tem uma mais simples ainda. Mas quanto mais simples a resposta de Cristo, mais curativa ela é, mais restauradora ela é, e mais, sabe, direta, e também que forma e que não nos deixa errar nesse processo. Deus, é no nome de Jesus que nós te oramos agora, Senhor. Talvez hoje foi um dia como esse, aonde estávamos entre multidão, seguidores e escribas, e o mundo espiritual até se manifestou. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite porque se parece que não houve hoje uma resposta, se parece que saímos derrotados, era só para nós aprendermos mais uma lição. O grande sentido, Deus, não é ser derrotado às vezes em meio a um embate. Não. A grande derrota é não ter para onde ir, não ter uma casa para habitar, não ter um Cristo para perguntar, não ter uma igreja para amar e ser amado, Senhor, não ter um culto para poder te adorar, para poder louvar, para poder ouvir, para poder aprender, para poder ensinar. Essa é a maior derrota que um homem e uma mulher pode ter. Mas hoje nós te adoramos e te agradecemos porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de voltar para casa todo dia, e naquilo que eu falei ontem, amanhã não vou mais falhar.
naquilo que deixou de acontecer hoje, amanhã será diferente, porque sempre haverá respostas que serão decisivas, que serão transformadoras e que mudarão as nossas vidas. É sobre essas respostas que a tua igreja caminha. É sobre essas orações que nós prosseguimos. É sobre esses jejuns que nós nos fortalecemos. É sobre esse sentido que nos sentimos discípulos. Então, nunca nos permita ficar em meio às multidões, nem aos seguidores, nem à intelectualidade barato, que não leva e não define, mas que nós nos sintamos como discípulos todo dia. E que possamos contar com a tua palavra maravilhosa todo instante. E que em ti podemos voltar, repousar e descansar. Muito obrigado, Deus. Essa é a minha oração. Agradecido.